Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à 18ª aula, né, do nosso curso de Geometria Analítica, onde a gente vai ver a introdução sobre as superfícies quádricas, né? Agora, a partir de hoje aí, a gente vai ter algumas aulinhas aí que vai nos exemplificar, né, alguns lugares geométricos do nosso espaço cartesiano. A gente viu muitos lugares geométricos, né, lá no plano, onde a gente poderia ver as cônicas, algumas retas, pontos, né? E fez muitas análises em cima desses lugares geométricos. Aqui a gente vai fazer basicamente a mesma análise, tá? A gente não vai entrar tão a fundo em cada quádrica, porque diferente de cônicas não existe só três, tá? Existem vários tipos de superfícies quádricas. E daí a gente vai fazer um aparato geral, né, sobre esse conteúdo, sobre esses lugares geométricos, para a gente ter uma noção melhor do que seria essa superfície, certo? Em um primeiro momento, pessoal, a gente vai ver a equação geral dessas superfícies quádricas, né? Então a gente vai colocar a equação geral e vai colocar elas como um lugar geométrico. Então as soluções de x, y e z, né, que são as coordenadas aí que a gente tem, né, eles vão representar pontos na minha figura geométrica, certo? Então se eu tenho uma solução qualquer x1, y1, z1, eles vão fazer parte desse lugar geométrico, certo? Que vai satisfazer essa equação geral. E beleza, além disso, a gente vai ver essas representações, que é exatamente as soluções em forma de lugar geométrico, e depois a gente vai ver interseções, né? O que acontece com essas representações quando a gente intercepta com outro lugar geométrico, né? Então é isso que a gente vai ver aí na aulinha de hoje. E bom, pessoal, então a gente vai ter o seguinte. Como vimos aí, né, os lugares geométricos no espaço possuem as três variáveis, assim como eu falei, que é as três coordenadas. X, que é a abscissa, y, que é a ordenada, e z, que é a cota. Dessa forma, as quádricas podem ser representadas pela equação geral dessa forma aqui, ó. A x ao quadrado mais b y ao quadrado mais cz ao quadrado mais 2d xy mais 2i xz mais 2f yz mais mx mais ny mais pz mais q igual a zero. Então essa equaçãozinha aí sim, ela é um pouco extensa, né? Mas a gente vai ver que ela não é esse bicho de sete cabeças que está aparecendo aqui, né? Que tem um significado desses pontos aqui, na verdade, dessa formulazinha aqui, tem significado para isso, como também tem significados para essa partezinha aqui, ó, certo? E daí, pessoal, esse A, B, C, D, E, F, M, N, P e Q, eles são números reais, tá? Então, esse A, B, C, D, E, F, M, N, P e Q pertencem aos números reais, certo? Então, para a gente ter uma quádrica, pelo menos um desses números aqui que eu coloquei aqui, né? Na verdade, pelo menos um desses três números aqui, desculpa, tem que ser diferente de zero, tá? Porque observa que se esses três forem zeros, a gente vai ter só expressões lineares, né? Linear não, né? Desculpa. Vai ter expressão só com expoente elevado a 1, né? Todos aqui são elevados a 1. E daí a gente não a gente já estudou quando o expoente é 1, que vai ser um plano, uma cônica, né? Uma reta, enfim, né? Então, sim, tem que ter esses expoentes ao quadrado para a gente poder representar as quádricas. Então, o A, B e o C tem que ser, pelo menos um deles tem que ser diferente de zero. Tá? Não estou falando que os três tem que ser diferente de zero, até porque nem precisa, tá? Então, pelo menos o A tem que ser diferente de zero, ou o B tem que ser diferente de zero, ou o C tem que ser diferente de zero. Certo, pessoal? Então, essa daí é a nossa fórmula geral, né? Equação geral de uma quádrica qualquer. Lembrando que essa parte que eu destaquei aqui em vermelho e essa daqui que eu destaquei em azul, elas têm um significado. E esse significado a gente vai ver mais pra frente o que vai significar essas expressões aí. Certo? E bom, pessoal, daí agora eu vou colocar alguns exemplos, né, pra gente verificar, né, como que vai ser a cara, né, dessas figuras geométricas aí. Por exemplo, vou pegar
valores específicos, né, para aqueles números reais que eu tinha falado, A, B, C, D, E, F, M, N, P e Q, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um 2x ao quadrado, mais um y ao quadrado, mais um z ao quadrado, mais 3z menos 4y igual a 2. No caso aqui, esse é o que, né, que eu passei já para o outro lado, certo? Então, por exemplo, eu tenho essa representação. Vou plotar ela aqui no GeoGebra para a gente poder identificar ela certinho, o que ela vai ser. Então, observem aí a figura que representou aí, ó. É uma figura aqui em 3D, né? Como se fosse uma bola de futebol americano, né? Algo parecendo uma esfera achatada, né? Que a gente vai ver o nome disso daqui depois, certo? Então, esse daqui é um exemplo de uma figura aí que a gente vai estar estudando, certo? Sobre essas partes aí de quádricas, tá? Então, vamos colocar mais exemplos aí. Então, por exemplo, quando eu tiver um 4x ao quadrado menos y ao quadrado menos 3z ao quadrado mais 2xy menos 1 igual a 0. Então vamos ver o que vai representar, né, essa nossa figura aí, ó. Então ficou algo desse tipo, né, vocês podem ver aí, né, ficou algo mais rotacionado. Observem que nem dá pra gente observar os eixos, né, mas vai ter um bico aqui, né, vai ser algo circular, observem aí, né, posso diminuir ainda mais pra gente poder ver aqui. E essa vai ser a figura aí que a gente tem, né, quando a gente coloca essa equação aí específica. Certo? Bom, observe que esse termo aqui, ó, pessoal, ele deixou um pouquinho a minha equação aí, que eu coloquei aí, um pouquinho feia, né? Um pouquinho fora da rota que a gente está acostumado, né? A gente vai entender que é exatamente esses termos que vai deixar a minha equação, na verdade, a minha quádrica rotacionada, né? Vamos colocar outro exemplo aí, pessoal. Quando eu pego x igual a 4y ao quadrado menos z ao quadrado mais 1 menos 2y, né? Sei lá, colocar algo desse tipo, né? Observem aí, pessoal, que eu posso passar tudo de um lado, igualar a zero, que eu vou ter a minha equação daquele tipo lá que a gente viu, né? Que é a equação geral, tá bom? Então não precisa se assustar aí. Então, pessoal, observem a figura que a gente representou aqui, ó. A gente vai ter uma figura desse tipo. Observa que ela parece uma sela de cavalo, né? Se a gente observar ela assim. Se a gente observar ela mais assim, ela parece uma sela de cavalo. E é uma quádrica também. A gente representa ela como uma quádrica também. Certo? E daí, pessoal, vai ter outros tipos de exemplos que vocês podem brincar aí com o GeoGebra, tá? Depois vocês podem visualizar outros tipos de quádricas só jogando a formulazinha aqui, ó, no GeoGebra, tá bom? Então vocês colocando essa formulazinha aí, vocês conseguem identificar quem que vai ser essa quádrica, certo? E daí, pessoal, nas outras aulas a gente vai ver o nome dessas quádricas, né? Como que cada uma dessas quádricas chama. E sim, esses desenhos estranhos aí, vermelho que apareceu pra gente, tem nome específico, né? Cada um deles vai ter um nome específico, certo? E bom, pessoal, quando a gente inicia, né, a introdução aí, coloca a equação geral daquela forma que eu pus para vocês, ou seja, dessa formazinha aqui, ó, a expressão ficou muito grande. E esses termos aqui, ó, que tem x vezes y, x vezes z, y vezes z, ou vice-versa, né, aqui nessa multiplicação, eles vão significar a rotação da minha quádrica. E esse x linear, y linear, z linear, eles vão significar a translação da minha quádrica, certo? Então, isso daqui vai ser a rotação quando eu multiplico coordenada com coordenada. E quando a minha coordenada está linear, né, está elevada a 1, então significa que eu estou transladando ela. O que significa rotacionar? Significa o seguinte, eu tenho a minha quádrica, um elemento desse jeito. Quando eu rotaciono, estou mudando a angulação dele em relação a alguma coisa. Assim, pode ser assim, pode ser assim. Então, de qualquer forma aqui que eu estou fazendo, estou angulando, né, a minha caneta aí, certo? Agora, quando eu pego essa caneta e mudo ela de lugar,
Coloco ela aqui, por exemplo, coloco aqui. Observe que a angulação dela não está mudando. O que eu estou fazendo com ela? Eu estou transladando ela. Então, o que eu estou, na verdade, quando eu faço isso daqui, ó, eu estou tirando ela da origem. E daí a gente vai entrar muito em detalhe com isso daqui. Essa parte de rotação a gente não entra na nossa ementa. Então, a gente não vai estudar as quádricas que tem esse formato aqui, certo? Ou seja, que elas estão rotacionadas. Porque a gente mexe com angulação e daí o curso teria que colocar mais tempo pra gente, né? Mas essa parte aqui de translação, ou seja, quando ela não está na origem, a gente vai conseguir identificar isso daí, certo? Exatamente o que a gente vai estar estudando aí. E bom, é exatamente o que eu falo aqui nessa terceira parte, né? A equação que introduzimos deixará a quádrica rotacionada pelos termos. Então, xy, xe e yz. Ou yx, zx, tá? zy, tanto faz, né? Então, eu estou multiplicando esses termos aí. Então, quando eu coloco esses termos, pessoal, a gente pode verificar que a equação ela vai estar rotacionada. Então, observe esse exemplo aqui que eu coloquei aqui para vocês, ó. X ao quadrado menos y mais z ao quadrado mais 2zy menos xy igual a 2. Olha aí esse exemplo aqui que vai estar aparecendo aí para vocês, né? Observem aí, ó, que ela tá rotacionada, né? Por exemplo, ela poderia estar no eixo Z aqui, né? Ou em algum dos eixos, né? Mas não, ela está exatamente rotacionada. Observe que nenhum eixo aí, ó, está no meio dela, né? Então ela está completamente rotacionada aí, né? Com angulação em algum desses eixos, certo? Então a gente vai ter exatamente isso daí. Beleza. Agora, pessoal, a gente pode ver aqui que se a gente tiver a translação, né, que a gente vai estudar aí mais pra frente, então não vou colocar exemplo aqui agora, senão eu vou estar passando aí, né. Bom, pessoal, então a translação desses termos, ela vai ser dada através dos termos que a gente tiver um número vezes o x, um número vezes o y e um número vezes o z. E isso se tiver o meu o quê? X ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, certo? Então, esses termos aqui, ó, se tiver esses aqui, vai ser a translação da minha cônica. Ou seja, se a minha cônica tiver um lugar, eu mudar ela de lugar, quer dizer que eu transladei ela, certo? Dessa forma, a gente vai poder ver a nossa equação da seguinte forma. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz igual, sei lá, coloquei zero aqui, mas pode ser um d, tá? Porque aí o d pode ser zero também, tá? Então eu estou tirando todos aqueles termos xy, xz, yz, esses termos aqui também, né? E deixando um termo independente aí, certo? Ou a gente pode ter o quê? Igual eu falei aqui para vocês. Se eu tiver todos esses termos e além desses termos eu tiver esses aqui, aí sim vai ser a translação. Mas pode ser que eu tenha algo desse tipo. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais um número vezes z, que não está ao quadrado. Isso eu posso colocar igual a zero. E daí, pessoal, isso daqui não é uma quádrica transladada, tá? Observe que não tem o z ao quadrado. E nenhum termo aí qualquer d, tá? É igual a zero. Da mesma forma que eu posso ter ax ao quadrado mais ry mais cz ao quadrado igual a zero. Da mesma forma que eu posso ter rx mais by ao quadrado, não falei mais, coloquei igual, mais cz ao quadrado igual a zero, tá? Beleza, então a gente vai representar, né, as equações dessa maneira, principalmente. É claro que a gente vai introduzir esses conceitos aqui de translação, tá, gente? Mas a gente vai conseguir visualizar a nossa equação através dessas formulazinhas aqui. Bom, na próxima aula a gente vai ver as quádricas. Na próxima aula aí a gente vai ver as quádricas centradas, né, que vai ser ditas aqui, ó, por essas equações aqui. Observe que o A, o B e o C eles podem ser negativos, tá, pessoal? Então, posso colocar um mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, independente aí, ó, ele pode ser menos também, esses valores podem ser menos. Tá? Todos eles juntos que não vão poder ser, a gente vai ver isso direitinho. E aqui é a mesma coisa, tá? E aqui a gente vai ser chamado de quádricas não centradas, né? Que é o que a gente vai ver na outra aula subsequente às quádricas centradas.
certo? E daí a gente tem outros tipos, né, que a gente também vai ver de acordo com o que a gente for andando. Certo, pessoal? Bom, então essa primeira aula aí sobre quadrigas era só para introduzir esse conceito, tá? E depois a gente vai ver direitinho aí o que vai significar cada uma dessas quadrigas, centradas, não centradas, certo? E a gente vai ver aí durante as nossas aulas. Bom, pessoal, então eu fico aguardando vocês aí e até o próximo vídeo.